Imagine receber uma ordem direta de Deus, clara e sem margem para dúvidas. Agora, imagine ignorá-la, porque alguém que parece piedoso te convence de que há uma nova revelação. Foi exatamente isso que aconteceu com um profeta que teve um fim trágico, não pelas mãos de inimigos, mas por causa de sua própria desobediência. E o mais estranho: um leão o matou, mas não devorou seu corpo, nem tocou em seu jumento. A cena era um mistério para todos que passavam. O que havia acontecido ali, essa história é pouco falada, mas esconde uma lição poderosa sobre fidelidade, engano espiritual e as consequências de desviar daquilo que Deus ordena. Muitos acreditam que basta começar bem na fé, mas essa história prova que é preciso terminar bem. Afinal, quantas vezes você já sentiu que Deus te direcionou para algo, mas depois veio alguém, até mesmo dentro da igreja, com palavras que te fizeram duvidar? Se você quer entender por que esse profeta teve esse fim tão peculiar e como isso se conecta com a sua vida hoje, continue comigo. Você vai se surpreender com o que essa história revela. A história do profeta de Judá começa com uma missão clara e inegociável. Ele foi enviado a Betel para denunciar a idolatria que se alastrava como uma praga sob o governo do rei Jeroboão. O cenário era desolador. O povo, que deveria adorar ao Deus verdadeiro no templo de Jerusalém, agora se curvava diante de um altar idólatra, criado por um rei mais preocupado em manter o poder do que em obedecer à soberania divina. Mas Deus não deixa o pecado sem resposta. O profeta se ergueu no meio da multidão e proclamou uma profecia que soou como um trovão. Um descendente chamado Rei Josias viria no futuro para destruir aquele altar e acabar com aquele culto profano. A palavra de Deus não volta vazia, e o juízo já estava decretado. E como se essa advertência não fosse suficiente, Deus deu um sinal imediato para comprovar sua palavra. O altar, que era o centro daquela adoração corrompida, se rachou ao meio, e as cinzas se derramaram pelo chão, confirmando que a sentença divina já começava a se cumprir. Diante de tantos sinais, o que deveria acontecer? Arrependimento. Claro, mas o rei Jeroboão, em vez de se dobrar diante da verdade, estendeu a mão para prender o profeta, e ali mesmo experimentou um pouco do juízo divino. Sua mão secou instantaneamente. O aviso era claro como o dia. Desafiar a vontade de Deus tem consequências. Mas será que o coração endurecido do rei foi capaz de enxergar isso? Diante do impacto daquela cena, o rei Jeroboão rapidamente mudou de tom. De perseguidor, passou a suplicante. Com a mão paralisada, ele não teve outra opção senão pedir ao profeta de Judá que intercedesse por ele. A ironia? Um rei que desafiava a autoridade divina agora dependia dela para recuperar seus movimentos. O profeta, sem guardar rancor, orou ao Senhor, e a mão do rei foi restaurada. Aqui, Deus mais uma vez demonstrou sua misericórdia, dando ao rei uma chance de reconhecer sua idolatria e se voltar ao caminho certo. Mas será que Jeroboão aprendeu a lição? Ou será que, como muitos, ele apenas queria os benefícios da bênção, sem a transformação real? Em uma tentativa de se reconciliar com aquele que acabara de repreendê-lo, Jeroboão convidou o profeta para ir ao palácio e compartilhar uma refeição. Um gesto aparentemente inocente, mas carregado de perigos. Deus havia sido claro. Ele não deveria comer nem beber naquela terra e deveria retornar por um caminho diferente. A missão profética não era um convite para alianças políticas, nem uma oportunidade de ganhos pessoais. O profeta recusou firmemente, deixando claro que sua lealdade estava exclusivamente em obedecer à voz de Deus. Mas será que essa convicção permaneceria inabalável? Ou havia um teste ainda maior à sua espera? A obediência do profeta de Judá parecia inabalável. Ele rejeitou os favores do rei Jeroboão e partiu sem se contaminar com os prazeres daquela terra. Mas o inimigo é astuto e sabe que, se não pode seduzir com o poder, pode enganar com a aparência da piedade. É aqui que entra o velho profeta de Betel, um homem que, ao invés de guiar o povo no caminho certo, vivia em meio à idolatria sem oferecer resistência.
Quando ouviu sobre os feitos do profeta de Judá, sentiu um desejo estranho, não de se arrepender, mas de testá-lo. Movido por um espírito de engano espiritual, ele foi atrás do homem de Deus com um plano ardiloso. Ao encontrar o profeta de Judá descansando sob um carvalho, o velho profeta o convidou para voltar com ele e compartilhar uma refeição. A resposta inicial foi a mesma dada ao rei. Não posso ir, pois Deus me ordenou que não comesse nem bebesse aqui. Mas o velho profeta, com palavras carregadas de astúcia, afirmou ter recebido uma nova revelação. Um anjo teria falado com ele, alterando a ordem divina. E aqui, o que deveria ser um alerta virou uma armadilha. Em vez de testar as palavras daquele homem à luz da Bíblia e da voz original de Deus, o profeta de Judá confiou na mentira. Ele se deixou levar pela ideia de que talvez Deus tivesse mudado de ideia. Mas Deus não se contradiz. A desobediência, mesmo quando parece inocente, traz consequências. O profeta de Judá, que antes havia resistido à oferta de um rei, agora cedia à palavra de um homem que dizia falar em nome de Deus. Sentado à mesa do velho profeta, ele comia e bebia, sem perceber que estava selando seu próprio destino. A cena parecia comum, dois homens conversando, compartilhando uma refeição. Mas, no mundo espiritual, algo muito mais sério estava acontecendo. Ele havia quebrado a ordem divina, e Deus, que é justo e não trata com leviandade a desobediência, decidiu agir. No meio da refeição, a boca do próprio velho profeta foi usada para entregar a sentença. Porque foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. O peso dessas palavras deve ter sido esmagador. Aquele que carregava a mensagem de juízo divino agora experimentava esse juízo em sua própria vida. Mas ao invés de protestar ou tentar fugir, o profeta de Judá se levantou, preparou seu jumento e partiu. Não havia mais como reverter a sentença. Deus não se deixa enganar. Ele é misericordioso, mas também santo e justo. O profeta havia falhado em sua missão profética porque confiou mais na voz de um homem do que na voz de Deus. E agora, enquanto ele cavalgava de volta para sua terra, uma sombra de julgamento já estava à sua espera. A jornada de volta do profeta de Judá foi interrompida de forma brutal. No caminho, um leão surgiu e o atacou, matando-o instantaneamente. Mas algo inexplicável aconteceu. O leão não devorou seu corpo, nem atacou o jumento que ele montava. Ambos ficaram ali parados, como se estivessem guardando a cena para que todos pudessem testemunhar o que havia ocorrido. Não era um ataque comum de um animal selvagem. Era um julgamento sobrenatural, um sinal claro de que Deus havia cumprido sua palavra. Aquela imagem não apenas chocou os moradores da região, mas também confirmou que a desobediência do profeta trouxe sobre ele um castigo divino inevitável. Quando a notícia chegou ao velho profeta de Betel, ele imediatamente entendeu que a profecia havia se cumprido. Movido por um misto de culpa e respeito, ele buscou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre seu próprio jumento e o sepultou com honra. Estranhamente, aquele que o enganou agora lamentava sua morte. Mais do que isso, o velho profeta declarou que as palavras do profeta de Judá eram verdadeiras e que um dia o rei Josias realmente destruiria aquele altar idólatra. O aviso havia sido dado. Deus não tolera a idolatria, e quem desvia de sua ordem colhe as consequências. Mas será que o povo aprendeu essa lição? A história do profeta de Judá nos deixa um alerta forte. Obedecer a Deus não é opcional, e confiar em qualquer voz, por mais convincente que pareça, pode nos levar à ruína. Ele começou bem, mas terminou mal porque deixou-se enganar. Você, quantas vezes já esteve no caminho certo, mas uma opinião alheia, uma nova interpretação, ou uma voz que parecia confiável te desviou do que Deus já havia te mostrado? Será que você tem dado mais ouvido às opiniões humanas do que à própria palavra de Deus? Se hoje fosse você no lugar do profeta,
estaria firme na obediência ou correndo o risco de cair em um engano espiritual? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que permaneceram fiéis até o fim, como Daniel, que não cedeu à pressão da Babilônia. E você? Vai seguir firme ou se deixar levar? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas reflexões. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo mais sobre as grandes lições da Bíblia. Nos vemos no próximo vídeo.